curiosamente, você tem essa ligação com a Palestina. Você é palestino. Sim. Se tu não fala isso, pelo nome dele, eu nunca saberia. Só pelo... E uma coisa curiosa, assim, cara, eu não sei, posso estar, assim, é uma questão, talvez eu esteja falando um dado errado, mas você falou que o Sul tem essa comunidade palestina de 70 mil pessoas. Eu não imagino quantos tem aqui no Rio de Janeiro, mas o que eu sei, eu moro em Copacabana. Então, Copacabana tem uma comunidade judaica gigante. Gigante. No Rio tem, realmente. Então, assim, principalmente onde eu moro agora em Copacabana, eu moro mais perto ali do posto 5, não tanto, mas quando eu morava ali perto do 4, cara, eu via todos os dias passando até aqueles judeus ortodoxos com trancinha aqui do cachinho aqui do lado da orelha, sim, com aquele chapeuzinho, a família, assim, bem tradicional mesmo, né? Mas, pô, cresci convivendo com os judeus. Sim. Então, essa oportunidade de ter você aqui para nos contar esse conflito que hoje, cara, é o principal conflito. Esse é a Ucrânia, né? São dois conflitos que estão acontecendo no momento, mas esse foi algo que realmente foi uma coisa que já vem se arrastando há muito tempo, mas teve esse episódio que chocou o mundo. E aí, pô, essa oportunidade para você passar para a gente essa visão, né? O lado. A gente chegou a trazer 3 representantes de Israel. Um foi o Rafael Vuled, que era capitão da reserva da Força de Defesa de Israel. Depois trouxemos o Ronaldo Gomlevski, que é um jornalista. E a terceira vez trouxemos o Rafael... Como é que é o sobrenome dele, bicho? Rafael Rosenstein. Rafael Rosenstein, que é o atual porta-voz do Exército de Israel. E eles passaram ali a visão deles. Cara, conta um pouco pra gente qual a visão do palestino, a questão histórica, o que ele tem de direito, o que ele entende que é dele, o que ele entende que é outro. Como é que vocês veem esse conflito quase secular, né? Cara, primeiro a gente tem que fazer um resgate histórico, tá? Porque é profundo o assunto. Eu não vou aqui também fazer um programa gigantesco. Tá? Vamos fazer um resgate histórico de como a composição demográfica, a composição cultural dos povos da região. Isso é muito importante, cara, pra gente fazer. Tá. Historicamente é aceitável, através pelo menos até da cultura religiosa, enfim, que o povo hebreu, que depois se tornou povo judeu, foi para uma terra prometida, a terra de Canaã. Não é verdade? O Brito pode corrigir, que o Brito eu sei que é o cara mais estudioso da Bíblia, né, Berto? Mas chegando lá existia um povo, já existia alguém, terra de Canaã. Tanto é que Moisés, quando vai, ele casa com a mulher da terra de Canaã. Tá? E depois, quando Moisés não chega lá, porque ele não chega, quando leva o povo escravo do Egito para Canaã, quem chega é Josué, e eles cercam uma cidade chamada Jericó, da qual eles matam as pessoas, enfim, tem toda aquela história ali. Tá? Então é o seguinte, sempre existiu um povoamento naquela região. Antes até desse período dos hebreus se dirigirem para a terra prometida. Tá? A região é a região da Palestina. Isso não foi... alguns vêm aqui e falam, digo aqui, mas vão até a mídia, dar aquele contexto histórico. Esse é o imperador Adriano, botou Palestina, depois que expulsou os judeus nos anos 70 de Jerusalém. Não. Já existia essa terminologia, tanto de gregos como de egípcios, de chamar aquela terra, aquela região toda de Palestina. Certo? Então, todas aquelas... Esse termo Palestina ou Filisteia? Não, Filisteia seria mais filisteu, mas é Palest. Palestina foi a Inglaterra que deu esse nome, né? Não. Os textos de Heródoto, 400 anos antes de Adriano, já falava Palestina, que era o historiador grego. Palis. Isso. Mas antes, os egípcios também falavam esse mesmo termo. Mas isso não quer dizer, porque não se constituía Estado Nacional Palestina, região da Palestina, e tinha suas tribos. Quem eram suas tribos? Os hebreus, que tinham vindo do Egito, os filisteus do litoral, os cananeus, que já estavam ali há muito antes, e tinha outras pequenas tribos, outros povos, hititas, assírios, enfim, todos aqueles povos antigos, que povoavam, alguns eram nômades, outros não,
Então alguns povos transitavam na região, acampavam, faziam pastoreio, e enfim, tá. Os judeus, parte deles sai daquela região e vai em direção ao oeste. Turquia, o resto da Europa. Isso ali pode ser depois do ano 70, eles saem de Jerusalém. Mas muitos ficam ali, na Palestina. Judeus, o povo, fica ali. Alguns saem. Nessa saída, algumas tribos da Europa e da Turquia acabam se convertendo ao judaísmo. Isso aí já está historicamente provado. Não estou inventando, não estou criando... Não, isso é historicamente provado. Teve uma galera que ficou também. Teve uma galera que ficou. Mas, por exemplo, os Hazares, que é uma tribo turca, já tem mais de um documento provando que o rei Hazar, que é uma tribo gigantesca turca, ele estava na dúvida se ele se converteria ao judaísmo, ao islã ou ao cristianismo. Ele achou o judaísmo a religião mais simples de se entender. Então ele se converte ao judaísmo e acaba convertendo toda a população. Tá? Como os europeus converteram ao cristianismo, por exemplo. Eles mudaram para lá. Não, daí já estava esse rei Khazar ali, aí já está na Turquia ali. Né? Então eles acabam levando o judaísmo para a Europa. Muitos são convertidos. Como o europeu, não nenhum europeu que nasceu... Quem levou o judaísmo para a Europa foram os turcos. Não, é parte desse povo turco, mas também judeus que saíram dali e foram se miscigenando, as pessoas foram se convertendo, enfim. E esse judaísmo que se implantou ali na Europa, e depois da mesma forma o cristianismo, porque o europeu não nasceu cristão. Quando tinha a cristandade que nasceu na Palestina ou até na Turquia, lá com o Concílio de Nicéia, enfim, as pessoas também na Europa foram convertidas ao cristianismo. Já tinha germânicos, já tinham druidas, enfim, aqueles povos todos antigos da Europa já existiam. Eles só foram se convertendo, como aparece muito ali nos vikings, né, que parte da Europa já é convertida ao cristianismo e os povos nórdicos ainda não, são os pagãos. Mas depois se converte. Tu vai na Suécia hoje, ou na Noruega, são países... são meio ateus. Não, mas são países cristãos. Mas até que o que acabou com os vikings foi o cristianismo, né? De certa forma. Mas eles se converteram, mas eles já existiam, não foi uma invenção. Eles não saíram da Palestina, onde veio Cristo, para... Não, eles estavam ali e se converteram. E foi essa conversão. Da mesma forma que aconteceu isso, lá no início do século I, ou segundo, terceiro, enfim, no século século VII, o Islã nasce na Península Arábica, onde é a Arábia Saudita hoje. E o Islã vem também convertendo os povos, vem vindo para o oeste e passa pela região da Palestina. E todos aqueles povos ali da Palestina, todos, ou grande parte, é convertida ao Islã. Grande parte, porque alguns permanecem judeus e outros permanecem cristãos. Né? Por exemplo, no Egito, tem os cristãos coptas, que é super antigo. Tem os cristãos da Síria, que são os cristãos assírios. Enfim, eles começam a desenvolver a religião no oeste, na região da Palestina, e as pessoas, quando elas se convertem ao Islã, elas começam a falar em árabe, porque é importante no contexto da religião que seja em árabe. Né? Isso não acontece, por exemplo, na Pérsia, porque a Pérsia, quando o Islã chega na Pérsia, a Pérsia já é um país, um império. Então já tem uma estrutura social e estatal. Então eles conseguem mudar, por exemplo, o alfabeto persa. O alfabeto persa é um alfabeto árabe, mas a língua, um árabe não entende como o persa fala. E vice-versa. Na Turquia acontece algo parecido. Eles mudam o alfabeto para o árabe, que só vem retornar a ser o alfabeto turco quando o Atatürk, depois da Primeira Guerra Mundial, faz essa retroversão ali. Beleza. Então, os povos da Palestina, todas aquelas tribos, começam a falar árabe e são considerados árabes por ter a mesma língua dos povos árabes originários. Então, por exemplo, no Marrocos, que é lá no norte da África, é um país árabe por falar árabe.
Tunísia, Egito, que é uma civilização Vocês antiguíssima. não têm descendência de árabe, é porque falam árabe. Porque falam árabe. Por exemplo, tu já viu um árabe do Golfo? Lá dos Emirados Árabes. Eles são geralmente mais magros, nariz mais comprido, bem moreno. Eu não tenho esse fenótipo. Eu sou grande, olho claro, Você é mais árabe. branco. Sou árabe de pai e mãe. Pai e mãe. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum ponto a gente falou sobre a religião. Tem o islamismo e o judaísmo. Como que vocês se assemelham, no que vocês divergem no aspecto religião? Cara, praticamente é a mesma raiz. Judaísmo, cristianismo e islamismo. Muitas coisas, o islamismo é mais parecido com o judaísmo e outras coisas parecidas com o cristianismo. Com relação a Jesus, totalmente semelhante ao cristianismo. Né? Mas com relação a como vê Deus como ser supremo e nada comparável na Terra, se assemelha mais ao judaísmo. Então, o pessoal do Islã acredita em Abraão, Isaac, Jacó. Moisés, todos. Todos os profetas que tem no judaísmo tem no Islã. Todos os profetas que tem no cristianismo tem no Islã. E quando é que essas duas religiões começam a divergir? Porque o cristianismo ele vem juntinho. Para a gente é o Velho Testamento. A gente vem juntinho no Velho Testamento. Aí vem o Cristo, que a gente acredita que ele é anunciado lá em Isaías e tal. E aí vem o Cristo para nós. Sim. Vem o Cristo, ele morre, no terceiro dia ressuscita e a gente aguarda a volta do Messias. Aí, nesse ponto, o cristianismo separa das outras religiões. Do judaísmo. Né? Até porque são outros valores, né? Sim. Cristo traz outros valores que não se assemelham, né? A gente benevolência, passa a não viver mais pela lei de Moisés. Exato. O Islã, eu não sou um especialista em religião, tá, pessoal? Mas eu vou trazer mais ou menos o entendimento que eu tenho. O Islã, ele tenta resgatar algumas coisas que ele acha que aparentemente o cristianismo perdeu. Entendeu? Por exemplo, a forma como interpreta Jesus como sendo Deus renascido, o Islã não vê só desse jeito. O Islã vê Jesus como enviado de Deus, o Messias, mas não tem como se tu comparar Jesus a Deus. Isso é uma coisa que o Islã persegue, né? Essa é uma das grandes diferenciações. Mas se assemelha muito. E algumas coisas, por exemplo, no Islã, o filho primogênito de Abraão não é Isaac, é Ismael, que é o mais velho. Então é essas batidas que dá. O Alcorão, quando ele traz ele fala, por exemplo, que a Bíblia ela foi alterada propositalmente por algumas pessoas que não eram da religião. Fizeram ali para assimilar, por exemplo, os romanos. Então foi criado um modo político de mudar algumas coisas. Tanto é que dizem que o Evangelho de Barnabé, que foi achado e está no Vaticano, é muito semelhante ao Corão nesse sentido. Mas mas a briga, Brito, não é religiosa. A religião é só um tempero da briga, não é a briga. Tá? Nós tratarmos o conflito assim. Mas, enfim, os árabes, a expansão islâmica traz o arabismo ali para aquela região e os palestinos, que são de todas as tribos que ali compõem, acabam virando árabes por causa do... Mas viviam bem, né? Viviam bem. É uma sociedade tribal, né, cara? Assim, pelo que eu entendo, eles viviam bem, assim, viviam igual sempre viveram. Que é conflito e tempo de paz. E às vezes tu briga com esse aqui, no outro dia tu se une com esse aqui e vai brigar com o outro. Mas o conflito é uma divergência mas pontual. cara, na Bíblia retrata bastante essas coisas, porque eram lutas tribais, né? Aconteceu o mesmo com o Líbano, a Síria, então todos esses povos se tornam árabes, certo? O Islã acaba criando um império, se expandindo, vai até a Espanha, enfim, muda de... Eles tomam a Europa toda, né? Sim, toma a Espanha e Portugal. Inclusive, quando eles entram na Espanha, eles entram por uma manobra dos judeus na Espanha, porque os judeus eram perseguidos na Espanha e são socorridos por Gibril. Por isso tem o Estreito de Gibraltar, né? Que é o Estreito de Gibril, que é Gabriel, que ele atravessa o estreito para socorrer os judeus que estavam sendo perseguidos pelos espanhóis. Por que essa perseguição? Porque ali no século VI, os católicos começam a ver os judeus como aquele povo que trabalha com impostos, aquele povo que trabalha com finanças,
E por que isso? Porque os judeus sempre deram muita importância ao conhecimento e às matemáticas. Enfim, os imperadores da Europa começaram a usar essa ferramenta que eles tinham à disposição para exercer essas funções. Tu sabe, a gente teve um jornalista aqui, o Ronaldo Gomlewski, e ele fala que na Europa também, onde nasceu o catolicismo, né? Fala que eles culpavam o judeu pela morte de Jesus Cristo. Sim, também. Então também era assim, segundo ele, era uma das razões também de perseguição. Sim, aqueles mais religiosos. Assim, ó, quanto quer, cara, justificar os teus atos, começa a buscar isso. Então começa a falar, foram os judeus que crucificaram Jesus, então começa a perseguir os judeus. E essa perseguição forte começa no século VI na Europa. Então começa a ter lá criar os judeus num gueto, enfim, sempre teve essa opressão. Então o judeu é diferente. Daí que está o negócio, Rafa, porque eles viam o judeu como estrangeiro na Europa. Mesmo o judeu, grande parte desses judeus serem europeus. Até não ter raízes israelitas ou semíticas, serem europeus que foram convertidos. Mas o movimento sionista até surgiu para assim, olha, a gente quer uma pátria. Não, mas nós vamos chegar para ver que o movimento sionista não nasce aí. Olha só, isso aí foi séculos. Existe uma cisão na Igreja Católica ali do protestantismo, né? Que separa. E uma dessas raízes do puritanismo, ou dos protestantes, ali é criada por John Calvino, né, na Inglaterra. O que ele defende? Ele vendo a problemática, as aspas, da problemática judaica na Europa, ele acha o seguinte: os judeus vivem em pecado, crucificaram Jesus, e eles têm que aceitar que Jesus é o Messias, porque os judeus também esperam o Messias. A diferença entre o Islã e o cristianismo e o judaísmo nisso é que para o muçulmano e para o cristão, Jesus é o Messias, e para o judeu ele não é o Messias. Ele não veio ainda, o Messias não veio. Então, assim, como eles não acreditaram que Jesus é o Messias, eles vivem em pecado. E para eles se purgarem desse pecado, eles têm que ir para a Palestina, para Jerusalém, para lá aceitarem Jesus, se converterem, porque se eles se converterem, Jesus retornará. Tem que ser uma decisão toda dos católicos mandarem os judeus. Dos católicos, não, é do John Calvino, mas uma raiz católica. Porque nesse período, até ele criar essa tese que se chama de sionismo messiânico, que é aí que é nacionalismo, para ele criar essa tese nesse período, o que ocorreram? Ocorreram as cruzadas. Então teve várias cruzadas. Teve um período que Jerusalém ficou sob a posse de católicos europeus, né? E no final das contas ficaram na posse dos muçulmanos. E nessa posse dos muçulmanos teve também impérios muçulmanos que foram se alternando, né? Uma época foram os fatídidas do Egito, outra época foi os otomanos, enfim, foram se alternando, mas sempre na mão dos muçulmanos. O que Calvino pensou, não sei, ou o sentimento dele? Bah, empurra os judeus para lá, porque daí a visão árabe, que eu vou dizer para vocês agora, como é que se enxerga a questão dos judeus da Europa e de Israel indo para a Palestina. É só mais uma cruzada. Porque como teve a cruzada das crianças, dos mendigos, os caras resolveram assim, vou empurrar os judeus e usar os judeus como uma cruzada do nosso braço lá no Oriente Médio. Então cria o sionismo messiânico, porque os judeus da Europa eles não falavam, tenho que voltar para a Palestina. Cara, eles exerciam funções na Europa que eram essenciais. E não tinha problema para eles, a não ser essa perseguição europeia, depois chamada de antissemitismo, porque como os judeus na cabeça, ali na concepção deles, eram semitas, aqueles judeus todos, independente de serem semitas ou não eram semitas, se criou antissemitismo. Isso aí, cara, século XI. Velho. Mas, por exemplo, assim, só uma dúvida. Se eles foram empurrados por um interesse de uma terceira pessoa, eu não vejo sentido deles ficarem lutando por aquilo ali, já que eles foram... Porque, assim, uma coisa, se não houvesse a vontade de estar ali, por que eles lutariam para estar ali? Não, mas olha só, quem é que empurrou eles? A ideologia do sionismo messiânico começa lá no século XIII, XIV. Quando é que os judeus vão para a Palestina? Eles não vão aí. Porque o sionismo vai começar no século XIX. Então foi construído na ideia deles de que aquilo ali era deles. Então. O sionismo político é do século XIX. Porque os judeus, cara, eles viraram bode expiatório de tudo na Europa. Tudo era culpa de judeu.
Então, no século XIX, se cria o movimento sionista, daí criado por judeus. Theodor Herzl cria na Suíça o movimento sionista, o movimento político, de levar os judeus de os judeus terem um Estado-nação. Mas eles não falaram na Palestina no primeiro momento. Tanto é que você foi cogitado até a Argentina, foi cogitado um país na África. Depois que se cria, não, vamos realmente, né, segue sem querer o sionismo messiânico, não, vamos para o Sião, para Jerusalém, para a Palestina, que lá já estava constituído um povo, que daí, independente de religião, já se considerava árabe, porque falava a língua árabe, que eram palestinos, judeus, palestinos muçulmanos, palestinos cristãos. Eles eram palestinos. Na época, cidadãos do Império Otomano. Não existia o país Palestina, não existia o país Líbano, não existia o país Síria. Era a região do Levante, Império Otomano. Estou dando uns pulos assim, porque senão não vamos pegar cada detalhe, mas ali acho que em 1906, nesse período, o primeiro-ministro britânico já faz uma declaração no parlamento britânico dizendo da importância de se instituir um ponto de referência, um Estado no Levante Oriente Médio. Levante ali é Palestina, Jordânia, que era Palestina histórica também, Síria e Líbano. Quero fazer um ponto, tem que botar um ponto de referência ali. Muito por causa, isso antes da Primeira Guerra Mundial, muito por causa das cruzadas, que eles foram derrotados, e muito porque eles queriam se expandir, porque o Império Britânico sempre se expandiu para aquela região. O movimento sionista começa a criar força por causa do antissemitismo, e ele vai eclodir isso só depois do Holocausto. Só que nesse mesmo período que o movimento sionista se torna mais um movimento nacionalista e busca ir para a Palestina, os palestinos também criam um nacionalismo, porque são os árabes que derrubam o Império Otomano, e daí, para quem não tem essa paciência de ler e estudar, aconselho que assistam o filme Lawrence da Arábia, que é muito bom, retrata essa fase, que são os árabes com apoio britânico que derrubam o Império Otomano, que é islâmico. O Visacro não tem um... Visacro escreveu um livro, Lawrence da Arábia. Também. Eles derrubam o Império e eles querem constituir um Estado árabe ali. Nesse mesmo tempo, os ingleses prometem para os judeus da Europa, para os sionistas, um lar nacional para eles na Palestina e prometem para os árabes independência. Ocorre o Holocausto, a imigração aumenta e começa a ter embate dos árabes. Os imigrantes europeus estão chegando, que eles acabam de se livrar dos turcos. Acham que os ingleses vão embora, mas está chegando imigrantes na cabeça deles europeus. Judeus da Europa estão chegando na Palestina e eles não conseguem constituir Estado. Aí que começa a ingresia que a gente vê até hoje. Em 1948. Daí explode, assim, o ápice é 1948, que daí resolve, daí a Inglaterra lava as mãos, depois toda a bobagem que fez, lava as mãos, decide sair, entrega para a ONU. Até a divisão dos demais países, Síria, tal, ele foi dividindo meio que sem pensar nos povos. Pode ver que são meias retas. Sem pensar nos povos da região. Então dividiu... Ou pensando bem, né, Rafa? Porque tu vê, quando a França cuida da Síria. E o que a França faz? Pega os alauítas, que é uma minoria, para ficar no exército. Então a minoria domina a maioria. No Iraque faz o contrário. Essa maioria xiita, pega os sunitas para administrar. Entendeu? A maioria era... No Iraque a maioria é xiita. Eles botam sunita para... Saddam Hussein era sunita. Saddam Hussein era sunita. Na Síria é o contrário. A maioria a maioria é sunita, põe os alauítas. Entendeu? Então, assim, cria sempre uma situação de instabilidade. A Inglaterra, nesse período aí, fez aquela situação quando o amigo chega para você e fala assim, cara, tive uma ideia. Aí tu fala, conta aí. Pô, é uma bela ideia, mas tu passa a perceber que aquela ideia vai dar muito trabalho. Pô, cara, então, é uma ótima ideia, implementa aí. E eu vou estar aqui na torcida. Porque a Inglaterra exercia um mandato sobre a Palestina na época, né? E aí a ONU propôs fazer a divisão ali, a Inglaterra, não, a gente não se opõe,
mas estou declinando aqui no mandato. Tá, mas aí implementa aí. Daí a questão é a seguinte que eu vou perguntar para vocês. Quem é que deu autoridade para a Inglaterra exercer um mandato sobre um outro povo? Assim, ninguém deu, mas assim, a autoridade, de onde veio a autoridade? Acredito eu. Sim. É de quem vence a guerra, né? Então, no caso assim, eles conseguiram derrubar o Império Otomano. Os árabes derrubaram com o apoio deles. Eles venceram a guerra, o vencedor da guerra dá as diretrizes. Exato, mas não quer dizer que esteja certo. Não, certo não tá. Mas historicamente o que sempre aconteceu. O cara que vence a guerra, determina como é que vai ser o negócio. Não é justo, é isso que é que tá o ponto. Não é justo. É óbvio que o pessoal fala, a partir da Palestina os árabes não aceitaram, mas claro que não aceitaram. Porque eu me interessei muito nesse assunto, até estava estudando sobre a guerra da informação no conflito árabe-israelense. Num desses livros fala que realmente assim a Inglaterra, para vencer o Império Turco-Otomano, a vencer a Primeira Guerra mesmo, fez alianças. E depois, para poder compensar essas alianças, agradar, porque tudo uma via de mão única. Se você me ajudar a ganhar isso aqui, se você me ajudar a acabar com esse império, eu vou te dar uma terra aqui, vou te dar isso aqui. E na hora da divisão, realmente, ele se aliou à França, se aliou ao movimento sionista, que conseguiu trazer os Estados Unidos para a guerra. Sim. Então falou, legal, já que vocês fizeram isso, agora eu vou cumprir minha promessa. Então eles eles não se importaram com os povos da região. Com a estabilidade. E dividiram aquilo ali, você fica com esse pedaço, você fica com esse, você fica com esse, sem se preocupar com a estabilidade da região. E a estabilidade, assim, era muito determinante. Se você bota naquela região 2 povos que, não se dão bem e botam para dominar o outro, pronto, você já criou um fator de instabilidade. E tu vê como é que foi de caso pensado, porque só tu vê ali do sionismo messiânico que eu falei, criado pelos europeus cristãos, até o sionismo político dos judeus, onde teve, por exemplo, naquela mesma, um pouco antes ali, as cruzadas. Onde é que estavam os judeus europeus nas cruzadas? Quem é que brigava por Jerusalém nas cruzadas? Eram os cristãos, né? Contra quem? Contra os muçulmanos. Cadê os judeus nesse contexto? Por que os judeus não estavam brigando? Porque não era o judeu não queria brigar, cara. O judeu no Oriente Médio, ele tinha acesso a tudo. Ele era só uma tribo entre os árabes. Não tinha problema nenhum. Os judeus da Europa estavam fazendo a vida deles, estão na vida deles. Não estavam pensando em fazer guerra nem nada. Então, onde é que começou, meu irmão, esse ódio eterno? Tá. Daí tá, deixa eu só assim, e refletir mais um pouquinho. Onde é que tá os judeus já na Era Moderna, na Primeira Guerra? Ali, quando os árabes... Vocês viram o filme Lauros da Arábia, vocês chegaram a assistir. É muito cara, vale a pena. Bacana mesmo. Onde é que eles estavam na guerra que os árabes derrubam os turcos com a ajuda dos britânicos, fornecendo armamento, tal, assessoria? Os judeus não estavam ali também, cara. A guerra sempre foi entre o Oriente árabe e muçulmano, majoritariamente árabe e muçulmano, mas não só árabe e muçulmano, contra o Ocidente cristão representado pela Europa. Era isso aí, cara. Não tinha o judeu não... Vocês não estavam lutando contra Não, o povo judeu não era ator desse conflito. Não, os árabes e o Ocidente não lutavam contra, eles estavam juntos. Não, ali sim, mas eu digo assim, sempre teve esse interesse. Tanto é que quando o general, acho que é o Montgomery, entra em Jerusalém e fala assim, estamos de volta. Porque a última vez que um inglês esteve lá e dominou foi Ricardo Coração de Leão. Tentou dominar, né? Não conseguiu. Estamos de volta. Entendeu? Então sempre teve esse interesse na região por parte dos europeus. Até tem gente que defende, eu não defendo essa tese, mas tem gente que defende que os judeus são só a bucha de canhão do Ocidente, do Oriente Médio. Eles empurraram os judeus, fizeram o que fizeram com os judeus da Europa, massacraram milhões, empurraram para o Oriente Médio e falaram, vou usar vocês aqui. E cria esse interesse. Eu não defendo essa tese, mas há quem defenda, né? Mas aí o que aconteceu? Criou-se o problema palestino, porque, cara, é lei da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Tu tinha que dar espaço para as pessoas que estavam chegando. E daí foi feita uma divisão maluca, do que tu bota um Estado judeu de aspecto colonial, porque os árabes estão se livrando não só os árabes, os africanos naquela mesma época estão tentando se livrar da colonização europeia, inglesa, ali no Oriente Médio, a francesa, a italiana, a belga. Eles estão tentando evitar isso. Daqui a pouco chega uma população da Europa e joga ali dentro neles. É óbvio que eles não iam aceitar. Né? Tu cria um espaço no meio
do que eles queriam com Palestina e falaram assim, aqui vai ser o Estado para os judeus e aqui vai ser um lado árabe, vai ser o Estado árabe dividido assim dessa forma. Não era que eles não iam aceitar. A questão é a seguinte, tu tinha uma população de terceiro mundo, mas muito terceiro mundo, com uma população sofisticada vindo da Europa, depois da Segunda Guerra, muitos dos quais eram veteranos da Segunda Guerra, muitos judeus, e é óbvio que eles foram conquistando terra, terra e terra, e foram expulsando as pessoas. Teve assim, um desses livros que eu li fala que parte dessa terra foi comprada. Teve compra, sim. Tinha assim, os proprietários da terra, por incrível que pareça, os proprietários daquela terra viviam na Síria, não viviam nem ali. Não, algumas famílias sim, tinham títulos do Império Otomano, mas tinha muita gente ali, sim. Então uma parte foi comprada. A minha família é um exemplo. A família do meu pai é um exemplo. Eles abandonam a aldeia ali de Betatab, né? Porque a aldeia do lado foi dizimada num ataque de sionistas de esquerda. As pessoas não entendem isso aí também. Acho que o cara de esquerda não mata. Não, eles matam. Eram sionistas de esquerda, entraram na aldeia de Deir Yassin, não só de esquerda, porque fizeram um acordo entre duas organizações, dois grupos, né, terroristas, fizeram uma organização, invadiram uma aldeia e mataram todo mundo, só deixaram os homens vivos, alguns homens. E claro que esses homens foram para as outras aldeias, falaram o que tinha acontecido, as pessoas abandonaram suas casas. Ninguém entrou na casa do meu pai, quando meu pai era pequeno, e arrancou ele de dentro de casa. Eles fugiram com medo de ser mortos. Isso aconteceu. Isso daí, 48. Houve sucessivas guerras, porque os árabes não aceitaram essa divisão, não aceitaram a expulsão, e nessas sucessivas guerras, Israel foi conquistando mais terra. A primeira guerra foi guerra... 48. Lembra o nome dessa guerra? Israel chama de guerra de independência, os palestinos chamam de Nakba, que é catástrofe em árabe. Tá? Daí uma parte da Cisjordânia fica sob domínio da Jordânia, que pega a independência em 46, e a faixa de Gaza do domínio do Egito. Daí tem a Guerra dos 6 Dias, em 67. Israel pega a faixa de Gaza, ainda pega o Sinai do Egito, pega a Cisjordânia, que é toda a margem oeste, a margem ocidental que chama, e pega as colinas de Golã da Síria. A Guerra de Suez foi... A Guerra de Suez foi em 56, quando o Egito. Quando Nasser, o Abdel Nasser, o presidente do Egito, ele nacionaliza o canal. Ele diz que o canal é do Egito. A França, a Inglaterra e os israelenses não aceitam e tem uma guerra ali. Aí a Guerra dos 6 Dias veio em 67. 67. Que foi aquela que juntaram e ele... A guerra, os países. A Guerra dos 6 Dias. E daí Israel domina toda a... Depois de Yom Kippur. Yom Kippur 73, que é um ataque do Egito e da Síria, um ataque surpresa. Né? Dizem que aquele ataque foi mais para forçar Israel, além de sair do Sinai, fazer um tratado com o Egito, e realmente acontece em 79, né? Que é o tratado de Camp David, do Anwar Sadat com Menachem Begin. Aí depois a Guerra do Líbano. Guerra do Líbano de 1982, que Israel, com a desculpa de que tem que expulsar os palestinos do sul do Líbano, da guerrilha palestina, invade o Líbano, diz que entra 10 quilômetros fazendo o Líbano e entra até Beirute. Daí depois tem os massacres de Sabri Shatila e tal, daí eles acabam... Foi daquele assentamento. Foi no campo de refugiados de Sabri Shatila. Que daí eles cercam o campo, os falangistas... Aquele ali foi a cagada, aquele ali foi... Aquilo ali, que daí o Israel entra no Líbano... Mas parece que Israel não entrou no campo de refugiados. Não, ele só iluminou. Ele cercou o campo e deixou os cristãos... Maronitas. Os maronitas tem um filme muito legal que, na verdade, é um desenho que chama Valsa para Bashir. É um filme israelense. É um filme desenho muito bom que fala as memórias dos soldados israelenses sobre esse evento. É muito interessante. Valsa para Bashir. Dentro desse estudo fala o seguinte, até então, Israel, em todas essas guerras que a gente falou aqui, a da independência, dos 6 dias e tal, Israel tinha um apoio da opinião pública ocidental, porque era visto ainda como o pequeno Davi enfrentando Golias, que eram todos aqueles países. Nesse episódio, assim... o Sabri Shatila. Isso. Lendo nesse episódio do campo de refugiado, o jogo virou. Assim, porque teve esse massacre que os maronitas fizeram acho que o exército de Israel estava dando ali, fazendo o cerco para...
mataram mulheres, crianças. Então ali começou a opinião pública da Europa se Dá uma voltar virada. contra. É que aquilo ali... Procede disso que eu estou falando? Procede por aquilo que aconteceu, Rafa. Naquela semana, tinha sido eleito o presidente do Líbano, que é o Bashir Gemayel. Por isso que a valsa para Bashir, o nome do filme israelense. E ele é assassinado. E o que botam a culpa nos palestinos. Depois descobre que quem matou foi o serviço secreto sírio, mas bota a culpa nos palestinos, independente disso. O que acontece? Os maronitas ficam irados, e daí o Thomas Friedman, no livro dele, de Beirute a Jerusalém, faz esse relato que ele e mais alguns jornalistas ligaram para Ariel Sharon, que era o ministro da Defesa de Israel na época, e avisam, olha só, tu tá dando cobertura para os maronitas, eles vão fazer atrocidades se eles entrarem nos campos. E ele não dá bola. Ele até tá numa janta, pelo que o Thomas Friedman, que é judeu americano, contando o livro. E os caras acontecem mesmo. Eu acho que foi dia 18 de setembro de 1982. Ele cerca um campo, botam holofotes. Nesse filme fala bastante da participação israelense. E os maronitas entram durante 2 dias, ficam lá 2 dias inteiros. E daí, cara, eu não sei se vocês vão lembrar dessas cenas, mas tem cena assim, por exemplo, bebê enforcado com a correntinha do bico, sabe? A cena foi tão dura, porque naquela época, do contrário de hoje, se mostrava na TV aberta.